Olá, muito bom dia. São 8 horas e 51 minutos do dia 12 de novembro de 2020. Eu sou o jornalista Marcos Mello, ao meu lado sempre ele, Gustavo Almeida. Seja muito bem-vindo ao nosso programa, Gustavo. Obrigado, Marcos. Bom dia a você, bom dia a todos que nos acompanham ao vivo em mais uma transmissão da TV Dinâmica hoje, dia 12 de novembro. Agora está perto, faltam 3 dias para as eleições municipais de 2020. É o nosso último programa regular, vai que acontece alguma coisa, né, Gustavo? Mas é o nosso último programa regular antes das eleições. Já dizendo a você que a gente vai ter aí várias matérias no dia das eleições, matérias interessantes. Não perca o nosso conteúdo também nas redes sociais. Mas a gente vai trazendo hoje, sem mais delongas, Gustavo Almeida, muita informação para quem nos acompanha aqui na TV Dinâmica. A gente hoje fala de pesquisa eleitoral no interior, a gente fala de pesquisa eleitoral em Teresina, a gente fala de confusão lá no Solidariedade, dentro do Partido Progressista, sobre adesões, apoio, as nossas impressões do que tem sido estas eleições no Piauí e, claro, a participação popular sempre a mais importante aqui. Lembrando que nas nossas redes sociais, Gustavo, os comentários são abertos. É isso aí, tem muita informação, comentários aqui nessa transmissão de hoje, desta quinta-feira. Gustavo Almeida, a gente começa então com pesquisa eleitoral no interior do estado. Vamos direto para Piripiri, Gustavo Almeida, onde Luiz Menezes lidera a disputa contra Jove Oliveira. É isso, Marcos, mais uma pesquisa eleitoral no município de Piripiri. Piripiri que protagoniza esse ano uma das eleições mais badaladas do interior do Piauí. A disputa entre o atual prefeito Luiz Menezes e a deputada estadual Jove Oliveira, do PTB. Foi publicada na manhã de hoje uma pesquisa do Instituto Opinar, lá no município de Piripiri, e esse levantamento aponta a liderança do atual prefeito Luiz Menezes na corrida pela prefeitura da cidade. Vamos trazer logo a ficha da pesquisa para a gente poder comentar. Vamos lá, Gustavo. A ficha técnica da pesquisa é essa aí. Foram entrevistadas 450 pessoas do dia 8 ao dia 9 de novembro de 2020. Nível de significância 95%, margem de erro 4,62% para mais ou para menos. Registro no TSE sob o número PI 01802/2020, tá certo? 450 entrevistados. Vamos lá. Os números são esses, Gustavo. Vamos lá. Luiz Menezes, do PP, 50,67%. Jove Oliveira, 30,89%. Professor Abraão, do PSB, 1,33%. Paulo Limeira, do Solidariedade, 0,67%. E o Tibério César, do PSTU, deu traço na pesquisa. Ainda não sabem ou não quiseram responder, 16,44%. Você vê que a pesquisa mostra um cenário, assim, como você disse, bastante quente em Piripiri, porque a gente ainda tem também esse não sabe, não opina, não quis responder, um número alto, 16% para a véspera da campanha. Mas você também tem aí a liderança consolidada num histórico de pesquisas de Luiz Menezes do Progressistas, Gustavo. Exatamente, Luiz Menezes que busca o 6º mandato de prefeito da cidade de Piripiri e aparece liderando as pesquisas. Essa não é a primeira pesquisa que o Luiz Menezes lidera, outros levantamentos já apontaram a liderança dele na disputa pela prefeitura lá do município de Piripiri, que fica na região norte do estado. É um dos municípios onde essa disputa, senador Ciro Nogueira e o governo do estado, também impera nessa eleição de 2020. A candidata Jove Oliveira é sabidamente a candidata apoiada pelo governador Wellington Dias, ganhou inclusive recentemente um mandato de deputada estadual, dizem nos bastidores, justamente para dar a ela uma robustez de campanha, e o candidato Luiz Menezes, o atual prefeito, que é declaradamente um aliado do senador Ciro Nogueira, do Progressistas, e aí a gente tem esse confronto.
governo e Ciro Nogueira lá no município de Piripiri. É uma disputa que se repete em vários outros municípios, mas Piripiri, até pela importância da cidade no contexto estadual, sem dúvida é uma das disputas que chama a atenção. Pois é, Gustavo Almeida, essa disputa a gente já falou aqui, ela vai acontecer em vários municípios e pelo menos nos bastidores o saldo fica sendo positivo até agora, vamos dizer assim, nas pesquisas e nas perspectivas de vitória, o saldo ainda está positivo nas maiores cidades para o senador Ciro Nogueira. Pois é, a gente tem cidades como Piripiri, as pesquisas apontam a liderança do Luiz Menezes. A gente vai para a região norte do estado, as pesquisas indicam a reeleição do prefeito Mão Santa, em também Parnaíba. é com Ciro Nogueira. Você desce ali para Floriano, ali o Joel, acho que o governo lá está com os dois, né? Governo e Ciro, né? Mas na hora de escolher, Joel fica com mas Ciro. o Joel é do progressista. Você desce para Campo Maior. Para Campo Maior, Joãozinho Félix é o candidato do senador Ciro, também lidera contra o candidato Ribinha do governo. Vai para Picos, o Gil Paraibano também lidera contra o candidato do governo. Você desce para Corrente, lá no extremo sul do Piauí, o atual prefeito encaminha a reeleição contra a candidatura do governo. A mesma situação se repete ali em Bom Jesus. Então, pelo menos de acordo com as pesquisas de intenção de voto, o senador Ciro Nogueira vai levando vantagem nessa disputa com o governador. Já a gente vai falar como é que tá essa história em Teresina, Gustavo Almeida. Em Teresina, já tem a pesquisa Credibilidade, a pesquisa mais recente sobre o cenário municipal. E antes disso, a gente vai falar, já vindo para Teresina, confusão no Solidariedade. Rapaz, onde tem Evaldo Gomes, tem confusão, Gustavo. Eu nunca vi uma campanha no Partido desse Cidadão sem confusão. Pois é, o Como é isso, Solidariedade... Gustavo? Explica pra gente. A confusão tá grande lá no partido do deputado Evaldo Gomes e o motivo é justamente a disputa proporcional para os cargos de vereador aqui em Teresina. O Solidariedade tem hoje 2 vereadores. O vereador Gustavo Gaioso, que já foi eleito lá em 2016 nesse grupo do Evaldo Gomes, e o vereador Fábio Dourado, que aderiu depois ao partido. Só que esse ano o deputado Evaldo Gomes resolveu lançar a própria filha como candidata, Fernanda Gomes. É para ela que ele tem direcionado todos os esforços do partido e dele pessoalmente para tentar a eleição, para tentar eleger a Fernanda Gomes. Mas ali naquela disputa existe uma certa preocupação, porque existem apostas, Marcos, de que o Solidariedade elege 2 vereadores. Sim. Mas há quem fale na possibilidade de um cenário pior, de um cenário mais negativo, onde o partido só conseguiria eleger 1. E é justamente isso que tem causado uma certa preocupação, porque Gustavo Gaioso e Fernanda Gomes disputam, digamos assim, essa vaga. E aí a confusão é com o vereador Gustavo Gaioso. A direção do partido acusa o vereador Gustavo Gaioso de ter aderido à campanha do professor Kleber Montezuma. A gente lembra que o Solidariedade está com o Fábio Novo. Está na coligação do Fábio Novo. O Evaldo Gomes disse ontem que tem provas de que o Gustavo Gaioso aderiu à campanha do Kleber e chamou ele, inclusive, de infiel, de ingrato, uma série de coisas. O Gustavo Gaioso nega, diz que em momento algum declarou apoio a ninguém e que está na dele, calado, sem fazer ofensas a nenhum colega de partido, numa clara indireta aí para Evaldo, que está apontando a metralhadora para ele. Essa é a confusão lá no partido. E dizem que a cúpula do Evaldo anda um pouco preocupada com a votação que o Gustavo Gaioso pode ter, inclusive maior do que a votação da filha dele. Diz que, Gustavo, a confusão toda, o pingo, né? O pingo que transbordou o copo dessa confusão, o pingo d'água, foi essa pesquisa divulgada pelo Meio Norte. É uma pesquisa de proporcionais. Foi uma pesquisa feita no início de novembro, com 1.200 questionários. E quando você vai ver lá no... Cadê aqui? Solidariedade. Vem, Solidariedade. Cadê o... Acho que tá mais embaixo aí. PROS, Rede, STD, cadê aqui?
Eu vou encontrar. Mas diz o seguinte. Rapaz, eu acho que será que eu baixei? Foi um negócio errado. Enfim, vamos voltar aqui para o clima. O fato é que nessa pesquisa, o Instituto Amostragem divulgou a pesquisa pela quantidade de menções e ele segmentou em cada partido. Quem é o primeiro no partido tal, quem é o segundo no partido tal. Ele apontou os mais mencionados de cada partido. Nessa pesquisa, o Gustavo Gaioso, no Solidariedade, foi o mais citado pelos eleitores. Ele foi responsável por 41% das citações a candidatos do Solidariedade, enquanto a filha do Evaldo foi citada por 31%. Ou seja, ele abriu ali 10 pontos percentuais em número de citações em relação à filha do Evaldo, deixando ela, portanto, na segunda colocação no partido. E aí, nos bastidores, fala-se que foi essa pesquisa que desencadeou toda essa ciumeira com um possível desempenho melhor do Gaioso em relação à candidata Fernanda Gomes, filha do Evaldo. Aí, Gustavo, é o seguinte, o que eu sei é que eu até fui atrás, não vi essa campanha casada do Gustavo Gaioso com Kleber Montezuma. Pelo menos não vi. Agora eu vi uma reunião de quase 1.200 pessoas que ele fez para o Fábio Novo e o Evaldo Gomes aqui não estava. Ele que não foi, quer dizer, tem alguma coisa estranha aí, Gustavo, nessa história. Encontrei aqui, vou trazer para o nosso telespectador qual foi a confusão mesmo. Cadê? Vem para cá. Cadê aqui? Pronto, Gustavo. A confusão todinha foi essa tabela bem aqui. Solidariedade. Você está vendo bem aqui onde está o mouse? 29 menções. O Solidariedade, em tese, teria 2,42% das menções nessa pesquisa do Meio Norte. E apareceu Gustavo Gaioso com 41,4% das menções. Quase metade das menções de votos no Solidariedade foram dadas ao Gustavo Gaioso. A Fernanda Gomes ficou apenas em segundo lugar, 10 pontos atrás. 10 pontos atrás. Entende? E aí não era a expectativa de Evaldo Gomes. Em tese, ele queria que a filha dele estivesse liderando todos os cenários. E essa pesquisa que o pessoal faz, tipo o negócio de peito fino no meio da rua, o Gaioso está aparecendo mais que a Fernanda Gomes. Acendeu o alerta porque Evaldo Gomes já pegou balão, vamos dizer assim, a porca já engoliu Evaldo Gomes na eleição passada, quando o Edivan Silva, que era o candidato dele, andava para cima e para baixo, e ele também, achando que os outros disputavam apenas a segunda colocação. Quando abriram as urnas, estava lá Gustavo Gaioso, o Ítalo Barros, que hoje está no PSDB, estavam lá eles eleitos. E o engraçado aí, né, é que, como a gente falou aqui, toda eleição tem confusão com o Evaldo. Teve uma eleição que a pessoa ruim era o Valdemir Virgínio. Aí teve na outra eleição, ele disse que a pessoa ruim era o Jeová Alencar. Aí nessa eleição, a eleição passada, a pessoa ruim era o Ítalo Barros. Aí nessa eleição agora, a pessoa ruim é o Gustavo. Quer dizer, ele tem confusão com todo mundo, mas todo mundo tá errado e ele tá certo. Rapaz, a Fernanda Gomes é menina nova, é novinha, tá no começo da carreira política. Se não der certo dessa vez, daqui 4 anos pode dar certo. Não precisa essa confusão toda, Gustavo Almeida. Exatamente. Né? Acho que causa preocupação no Evaldo, porque, querendo ou não, Marcos, a gente sabe que em política existe também uma questão chamada vaidade de alguns. Tem a vaidade. E nesse caso, existe naturalmente uma vaidade, porque ele é um deputado estadual, é o presidente do partido, é o grande nome do partido, tem inclusive essa fama de... Ele disse que já elegeu muita gente nas articulações dele, né? E aí, de repente, ele coloca a filha.
Se a filha, porventura, ficar atrás, ainda que vença a eleição, mas se ela ficar atrás de alguém, querendo ou não, acho que vai mexer um pouco ali com o ego, com a vaidade do deputado, né? Eu diria que talvez não mexa nem só no caso dele. Qualquer um outro deputado com todo esse poder que se diz ter, ficaria talvez de ver alguém passar ali na frente. E no caso do Evaldo, mais ainda, né? Porque a gente vê que ele direcionou muita gente do partido para a campanha dela. A gente vê aí, por exemplo, o ex-deputado Henrique Rebelo atuando aí na campanha da Fernanda Gomes e uma série de outras lideranças do partido que ele atraiu todas e direcionou para a campanha da filha dele. O Cheivan, né? O Cheivan, que seria o candidato dele, de repente não foi mais, aí agora apoia a filha do Evaldo. Então, assim, qualquer resultado que não coloque a Fernanda Gomes na primeira colocação do partido vai mexer um pouco com a vaidade do deputado Evaldo. Eu escutei muito isso esses dias, que ele, inclusive, mudou nessa característica. Antigamente ele era tido, até por quem não gostava dele, de ser uma pessoa que conseguia formar grupo. Então, assim, em tese, tudo que o partido fazia era bom para todo mundo. E por isso o partido tinha uma base forte. Ele se transformou num político desses, iguais a qualquer político. Agora não tem mais grupo. Onde tem a filha dele, é a filha dele. Ora, quem é o pai, a mãe, o filho e tal, que vai preterir a família para beneficiar o grupo. Não tem, como você disse aí, grandes lideranças deixaram inclusive de ser candidato para entrar na candidatura dela. Agora, tem uma questão que é da rua, Gustavo. Serviço prestado. Evaldo, pode até ter serviço prestado em algum canto. A gente pode encontrar aí um serviço prestado dele. Agora, ele não é o candidato é a filha. É aqui, ó, começou aqui agora. O Gustavo Gaioso tem serviço prestado, já é vereador de mandato. Eu não quero nem fazer aqui juízo de valor se o serviço prestado é bom ou foi maior, tal, enfim. Mas é uma pessoa com mais experiência. Nesse campo, sabe, não tem o que dizer. É um esperneio, a confusão é grande e a gente vai saber no dia 15 quem é que estava certo, quem é que estava errado. Gustavo Almeida, mas não é a única confusão que a gente vê às vésperas da campanha, Gustavo. Vamos para mais uma, dessa vez dentro do Progressistas aqui em Teresina, Gustavo Almeida. Pois é, Marcos. Confusão no Progressistas, e a gente falou aí em ingratidão, né? O deputado Evaldo atribuindo ingratidão aí lá no partido dele, ao Gustavo Gaioso. Lá no Progressistas fala-se muito também nessa palavra ingratidão com relação ao deputado Firmino Paulo, né? Ontem o deputado Firmino Paulo, ele se afastou praticamente, definitivamente do partido. O senador Ciro Nogueira ontem declarou que ele não faz mais parte dos planos do Progressistas. O estopim dessa situação foi, na noite de anteontem, ele ter declarado oficialmente apoio à candidatura do Dr. Pessoa aqui em Teresina. Todo mundo sabe que o Progressistas é aliado de primeira hora do prefeito Firmino Filho, apoia a candidatura do Kleber Montezuma, mas o Firmino Paulo desviou desse caminho e foi lá declarar apoio ao candidato do MDB. O histórico do Firmino Paulo já vem assim um pouco longo, né? A gente lembra que o Firmino Paulo, ele foi lançado na vida pública em 2014 pelo prefeito Firmino Filho, que é tio dele, né? Ainda do PSDB. Foi lançado, o Firmino elegeu o Firmino Paulo deputado estadual. Foi lançado, não era ninguém. O que as pessoas conheciam dele era o primeiro nome, que é igual ao do tio, Firmino. Exatamente. E aí ele venceu a eleição para deputado estadual. Alguns anos depois, rompeu com o tio, Firmino Filho, ficou numa situação extremamente complicada no PSDB, a reeleição dele era impossível praticamente ali no PSDB, e aí, diante desse rompimento com o Firmino Filho, o senador Ciro Nogueira pegou no braço dele, levou ele lá para o Progressistas, ofereceu toda uma estrutura partidária para ele na coligação do governador e elegeu, né? Ainda que com muita dificuldade, foi o último colocado da coligação com todo aquele esforço, mas pelo menos tem mandato, tá aí. Tem mandato, se reelegeu. Lembrando que ele saiu da condição de presidente do PSDB estadual, olha só. Exatamente. Ele era o presidente Ele era o presidente estadual do PSDB e foi apoiar o governador Wellington Dias do PT. Olha a rabanada que foi isso.
Pois é. O cavalo de pau. Exatamente. E agora ele rompe com o partido, né? Porque essa declaração do senador Ciro deixa evidenciado. Ele não faz mais parte dos planos do partido. Ou seja, quando for possível, quando der aí, ele já pode arrumar as malas e procurar outro rumo. O presidente estadual do Progressistas, o deputado Júlio Arcoverde, disse ontem que essa atitude dele de declarar apoio ao Pessoa foi irresponsável e que ele age movido por picuinha familiar. Ou seja, fazendo uma clara menção aí à questão da relação dele com o prefeito Firmino Filho. Fato é que o Firmino Paulo está fora dos planos do Progressista e deve caçar outro caminho aí. Ele está bem alinhado com o Palácio de Karnak, com o governador. Eu soube que ele se filia, inclusive, ao PT. Ao PT. Porque no PMDB, por exemplo, do doutor Pessoa, ele não se cria no meio daqueles deputados para 2022. Né? A gente sabe que dentro do PMDB, se o cara não tiver aí de 35 mil votos para frente com força, ele tá só figurando. Ele teve 26 mil votos, alguma coisa nessa eleição passada. Né? Eu acho, o deputado Júlio Arcoverde, Gustavo, diz aí que ele é movido por picuinha familiar. Essa querela entre ele e o tio é coisa de 4 anos atrás. Isso já em política, 4 anos é um mundo de tempo. Isso aí, sabe o que é que me cheira, Gustavo? O cara que provou do governo e não quer voltar para a oposição, que é onde está agora o Progressistas. Então o cara sentiu aquele gostinho de governo e quer ir para a reeleição, para a campanha de reeleição, se aproveitando exatamente da estrutura do governo. Na verdade, o que Firmino Paulo está vendo aí não é apoiar vamos dizer assim, o candidato do MDB. O que ele está fazendo, exatamente aí, é apoiar o candidato do governador Wellington Dias. O que está acontecendo é isso, sendo bem claro. E aí, bem, nesse ato de infidelidade, você notou lá com o Júlio Arcoverde que eles vão atrás do mandato ou vão deixar ele? Olha, Marcos, pelo menos a princípio não me pareceu que eles vão atrás de mandato. Na fala do senador Ciro ontem, ele disse inclusive que isso já era esperado, né? Que ele é livre, porém está fora dos planos do partido. Então, não me pareceu que eles vão lá atrás do partido alegar essa questão de infidelidade, né? Não foi realmente o que me pareceu. Mas o fato é que Firmino Paulo está agora fora dos planos do Progressistas e declaradamente com o Palácio de Karnak, como ele já vinha aí alinhado há algum tempo. Essa é a situação do deputado estadual Firmino Paulo nesse momento. A gente lembra que aqui na eleição de vereador em Teresina, ele está apoiando o candidato Roncalli Filho, né? Que é primo dele. Pois é, que é primo dele. É do MDB e ele está também na campanha desse rapaz aí em Teresina. Pois é, Gustavo Almeida, chegou a hora aqui, vamos seguir para pesquisa, credibilidade, pesquisa de intenção de voto aqui em Teresina. Vamos para cá. Vixe, a gente não mandou os abraços, né? Exatamente. Antes da pesquisa, vamos para os abraços, Gustavo Almeida. Deixa eu ver aqui, cadê os abraços? Abraços. Vamos lá. Eita, muita coisa aqui. Francisco Souza Coutinho, um abraço para o pessoal de Massapé do Piauí. Luiz Júnior diz o seguinte. Cadê aqui o Luiz Júnior no Instagram? Fala da multa de 53 mil que o Política Dinâmica pegou da pesquisa fraudulenta em Altos. Não teve pesquisa fraudulenta, meu querido Luiz Júnior. Mas vá se desapegando em Altos. Parece que tem porca no rumo de vocês. Vá se desapegando das coisas. É outra prefeitura que o PT vai perder, viu? Lá em Altos. Ao que tudo indica. Daqui a pouquinho tem pesquisa eleitoral sobre Altos. Bom dia a todos. Explique-nos como uma pessoa sem nenhum serviço prestado em Teresina pode estar com perspectivas de eleição. Estou falando da candidata Fernanda Gomes. É o Nel. Tá falando com a gente lá no Facebook. Nel, são 2 querendo saber, tá bom? Vamos lá. Raimundo Júnior Monteiro.
Bom dia, meus amigos jornalistas. Como vocês veem o cenário político em Campo Maior? Nas últimas pesquisas, João Félix tem 20 de diferença para o prefeito Ribinha, sabendo que só falta 72 horas. Será que ele consegue tirar essa diferença? Vocês, como ótimos cientistas políticos, aqui não é cientista político, a gente é jornalista, a gente avalia a série de pesquisas e nada dá a entender, Gustavo, que em Campo Maior possa ter uma virada do Ribinha. Nada dá a entender, mas a gente só vai saber lá na urna, na hora. Eleição é eleição. Eleição é eleição. Torre de Vigilância. Curioso também é o PSOL. 2016 indicou o vice do PP em Miguel Alves e Nossa Senhora dos Remédios, elegeu um vereador coligado com o PRTB, PROS e PSDC. Torre de Vigilância, desculpa, eu não entendi o contexto. Lá eu vou até procurar saber como é que lá em Miguel Alves, tá bom? O José Divino Batista disse assim: bom dia, grande jornalista. Firmino Paulo rompeu com o tio desde 2018, ele está preocupado com seus correligionários no interior. Parece que pode ser isso também, José Divino. Lá o rapaz falou aí em Miguel Alves. Miguel Alves. Lá o candidato a prefeito é o atual prefeito, que é o Oliveira Júnior, pai do deputado estadual Oliveira Neto. Está disputando a reeleição lá contra um candidato apoiado pelo senador Ciro Nogueira. O Oliveira Júnior é o candidato do governador contra um candidato apoiado pelo grupo lá do senador Ciro. Vamos lá, Gustavo. E último abraço aqui, Geu Araújo, manda um abraço para Ilha Grande do Piauí, um grande abraço para Ilha Grande do Piauí, litoral do nosso estado. Gustavo Almeida, você já está aí com pesquisa Credibilidade aqui em Teresina, Gustavo? Pois é, o Instituto Credibilidade divulgou outra pesquisa ontem, uma nova pesquisa em Teresina ontem. E aí o cenário aponta para uma tendência de segundo turno entre Dr. Pessoa e o candidato Kleber Montezuma do PSDB. A pesquisa do Instituto Credibilidade foi realizada nos dias 6 a 8 de novembro e entrevistou 1.000 eleitores na capital. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral com o número PI 03413/2020, com margem de erro de 3 pontos percentuais, aliás, 3,56 pontos percentuais para mais ou para menos. Os números, Marcos, são o seguinte: pesquisa estimulada, Dr. Pessoa, do MDB, lidera com 32,20% das intenções de voto. Ele é seguido pelo tucano Kleber Montezuma, segundo colocado, com 27,70%. Na terceira colocação aparece o candidato Fábio Abreu, do PL, com 10% das intenções de voto. Fábio Novo, do PT, tem 6,8% e Jesse Fonseca, 3,1% das intenções de voto. Simone Pereira, do PSD, e Major Diego, do Patriota, têm 1,3% e 1%, respectivamente. Nenhum dos outros candidatos conseguiu atingir 1% das intenções de voto. Não souberam ou não opinaram, são 12,50%, brancos e nulos, 3,60%. Esses os números da pesquisa estimulada. Na pesquisa espontânea, quando o eleitor cita o nome que vem à cabeça, sem o entrevistador listar os candidatos, Dr. Pessoa lidera com 28,70%. Kleber Montezuma vem logo em seguida com 25,70%. Fábio Abreu tem 9,60%. Fábio Novo, 6,50%. E Jesse Fonseca, 2,90%. Simone Pereira, 1,20%. Major Diego, 1%. Os demais candidatos não chegaram a 1%. Não souberam ou não opinaram. Na pesquisa espontânea, somam 23%. Esses, Marcos, os números da pesquisa Credibilidade divulgada ontem. Certo, Gustavo. Me diz aqui, é um cenário consolidado de segundo turno. A gente sabe que, de um lado, a gente está vendo aí uma diferença entre os dois principais candidatos, girando em torno de 4,5%, não é isso? Exatamente. Sua opinião, dá para tirar isso daqui para a urna? Lembrando, Kleber Montezuma, vamos dizer como se fala nos bastidores, tem um exército de vereadores bem maior do que o doutor Pessoa. Você acha que tem como chegar ou esse deve ser mais ou menos o resultado do primeiro turno?
Olha, Marcos, tem. É aquela história que a gente falou aqui. Eleição é eleição. Essa vantagem ela pode ser desfeita, como ela pode ser ampliada pelo candidato que está na liderança. Então, a gente está a 3 dias das eleições, é a reta final do processo eleitoral. É um período em que vão se intensificar muito os movimentos de campanha, principalmente aqueles movimentos mais focados em bairros da capital, de ambos os candidatos. Então, pode ser sim que se tire essa diferença. Tempo para isso existe. Agora, a tendência é realmente que haja um segundo turno entre Dr. Pessoa e Kleber Montezuma. É o que vem apontando todas as pesquisas eleitorais até agora, de que os dois candidatos vão decidir a eleição apenas em 29 de novembro, data do segundo turno. Deixa eu... voltar nas câmeras. Teve um problema técnico, eu fiquei frisado aqui um tempão, mas vamos voltar aqui então para essas questões. Vamos lá, Gustavo. Pesquisa de credibilidade. Tem aí, ontem inclusive o prefeito Firmino Filho deu uma entrevista lá para a TV Piauí, ao Tônio Rodrigues e a Samantha Cavalca, dizendo que pode dar primeiro turno para o Kleber. Tem uma força que a gente ainda vai ter que medir, e dessa vez é uma coisa que não dá para entender muito por conta da pandemia, a gente não sabe quantas pessoas vão deixar de votar. Isso é uma incógnita que nenhum instituto de pesquisa e nenhum cientista político, nem os mais experientes jornalistas do ramo podem dizer o que é que vai acontecer com a abstenção esse ano. O que vai dar na cabeça do eleitor na hora de ir ou deixar de ir, ou por que ir para a urna. E isso pode mudar resultados, não só na capital, como no interior do estado. É uma preocupação, inclusive, de quem lidera. É, às vezes, a esperança de quem está atrás também. Exatamente. Aqui, nesse cenário, Gustavo, assim, entre quem vai e quem deixa de ir, parece que já tem uma proporção aí já bem folgada. Segundo turno, Dr. Pessoa e Kleber Montezuma. Vamos falar de outras curiosidades. A gente ainda vê propaganda do Fábio Abreu, por exemplo, dizendo o segundo turno da mudança. Você vê cenário, você vê perspectiva de ter segundo turno que não seja Pessoa e Kleber? Olha, Marcos, sinceramente, hoje eu não vejo esse cenário, né? Eu friso aqui novamente, eleição, a gente sabe do resultado quando as urnas se abrem. Porém, é muito pouco provável que o deputado Fábio Abreu ainda consiga levar esse pleito para um segundo turno com a presença dele nesse segundo turno. Realmente o candidato caiu nas pesquisas, ele consolidou essa posição de terceiro colocado, não mais saiu dali, então hoje eu não vejo possibilidade do deputado Fábio Abreu ainda conseguir chegar a um segundo turno. A gente percebeu até mesmo uma certa diminuição, não sei se você teve essa mesma impressão. Sim. Eu percebi até uma certa diminuição no volume mesmo de campanha. Saiu da rua, né? O candidato Fábio Abreu, antes havia uma empolgação maior, acho que até natural, porque ele estava ali na segunda colocação, né? E até perto do primeiro, mas ele acabou caindo, segundo todas as pesquisas têm mostrado, e não vejo mais possibilidade do capitão Fábio Abreu chegar ao segundo turno da disputa eleitoral aqui em Teresina. Aqui, na terceira colocação, de acordo com credibilidade, está Fábio Abreu com 10%, Fábio Novo com 6,8%. Acho que aqui é outra coisa que a gente pode esperar lá na urna, talvez uma surpresa do Fábio Novo passar o Fábio Abreu. Acho que pode ter, porque o PT tem um eleitorado fiel, aguerrido e que chega junto. Não lembro de um candidato do PT nas eleições mais recentes, ou uma candidatura, ou um contexto em que o PT, seus candidatos a vereador, tenham tido menos de 10% da votação em Teresina. Acho bom a gente dar uma olhada nisso também. Algum outro destaque? A gente vê aí Jesse Fonseca, Simone Pereira, Major Diego. Lá atrás, vou lhe ser sincero, eu não achei que Jesse Fonseca, que está sendo destacada nas últimas pesquisas, tivesse um desempenho desse. Eu esperei até que o desempenho melhor
entre os candidatos fora do bloco mais conhecido, ainda fosse do Fábio Sérvio, que é outro que eu não vi mais. Eu diria que, em relação a esses outros candidatos, a grande surpresa, na minha opinião, é o Fábio Sérvio, o desempenho. Surpresa negativa. Porque o Fábio teve um desempenho bom nas eleições de 2018, quando ficou na terceira colocação para deputado, aliás, para governador do estado, e ele tinha uma certa presença na mídia esse tempo todo, né, de 2018 para cá, já anunciando essa candidatura dele a prefeito. De repente, as pesquisas mostram que ele não atinge sequer um ponto percentual e figura muito abaixo do esperado. Então essa foi a surpresa, o desempenho do Fábio Novo. Você destacou bem, a Jéssica Fonseca tem mostrado um bom desempenho. Ela já chegou a figurar aí com mais de 5 pontos em uma pesquisa. Nessa agora está com 3 pontos percentuais. Então é um desempenho bom, principalmente se a gente considerar alguns fatores. Você pega a Jéssica Fonseca, 29, uma absoluta desconhecida. 29 anos, jovem, nunca se candidatou a nada. Como você disse, era absolutamente desconhecida no mundo político aqui da capital. Aí ela se candidata, tem mais de 3 pontos percentuais, considerando essa pesquisa divulgada ontem. Aí você pega, por exemplo, a Simone Pereira. A Simone Pereira, embora ela em si não fosse uma figura muito conhecida, mas a Simone era secretária de Estado. A Simone é muito próxima e tem um grupo que tem deputado federal, que tem o deputado estadual mais votado do Piauí em 2018. Tem, inclusive, vereadores na campanha dela. A Cida Santiago é vereador. Você tem ex-vereadores como o Tiago Vasconcelos, que é superintendente do INCRA, o Antônio José Lira, o Renato Berger. Ou seja, ela tem um grupo no PSD, um grupo robusto, e a Simone Pereira tem pouco mais de 1 ponto percentual nessa última pesquisa. Então, o desempenho dela também me surpreende. Não que eu esperasse a Simone Pereira figurando lá na frente, mas eu esperava um desempenho um pouco melhor, considerando justamente o grupo que ela tem. A gente lembra que o candidato ia ser o Georgiano, até ensaiou essa candidatura. E aí recuou, colocou a Simone Pereira. Então, o desempenho dela também me surpreende negativamente. É verdade. Se você for olhar desse ponto de vista, inclusive é uma perspectiva interessante essa que você trouxe dos candidatos a vereador, nos bastidores, a expectativa é de que o PSD faça 1 ou 2 vereadores. Exatamente. Vamos dizer assim, vamos botar aqui o cenário mais pessimista, o de apenas 1 vereador, mas que o partido tenha algo em torno de 20 mil votos. 20 mil votos é 4% do eleitorado. Tomando um pelo outro, a gente volta a dizer, a gente só vai saber qual é a porcentagem do eleitorado de votos válidos no dia. Mas a expectativa é que esse eleitorado, 1%, ele varie de 4.500 a 5 mil votos em Teresina. Nessa perspectiva, é como se os vereadores do PSD tivessem aí 4, 5 pontos, mas a candidata não passa de 1,5. Ou seja, é como se os vereadores do PSD, nem os vereadores, votassem na candidata. Pois é, ou não conseguissem fazer essa transferência. Realmente chama atenção esse desempenho da Simone Pereira. Para não dizer que a gente não falou todo mundo, o Major Diego. E aí é uma avaliação associada ao Fábio Sérvio, porque lá em 2018, o Major Diego era uma das lideranças que dava suporte a Fábio Sérvio. Exatamente. E hoje caminha para ter um desempenho muito melhor do que o Fábio Sérvio. Talvez isso nos mostre que o Fábio Sérvio não conseguiu nesse período vamos dizer, um entendimento com essa base de direita, né, que ele tinha, não só do ponto de vista de comportamento, de costumes, mas da própria política de direita. Isso ficou muito agora na campanha do Major Diego Melo, né, e parece que para futuro é uma posição que o Major Diego ocupa sem adversários. Essa, vamos dizer assim, entre aspas, direita mais extremada, né? A direita pura. Não sei nem se a gente tem isso aqui no Brasil, quanto mais no Piauí, mas é um discurso que ficou para ele.
é um discurso que Fábio Sérvio não conseguiu mais alcançar. Você acha que a gente pode dizer isso? Pode sim, pode sim. Inclusive, o Major Diego é o único candidato que ainda se apresenta e fala como alguém que defende as ideias do presidente Bolsonaro. Se você parar para pensar, é o único. Porque, sei lá, embora o senador Ciro, por exemplo, esteja muito próximo hoje do presidente, você não vê associação com a campanha aqui em Teresina de Bolsonaro, nada. Não tem. Então, o único que está fazendo isso realmente é o Major Diego Melo. É o único. Né? O Fábio Sérvio, como você disse, se distanciou desse... Aliás, ele se distanciou de muita coisa. Né? Do Bolsonaro, ele se distanciou... Aqui, ele misturou muito essa questão do governo do estado, prefeitura, e ele meio que se perdeu nesse contexto. Então, o Major Diego Melo é o único que ainda mantém esse público e consegue atrair, se não o voto, mas a simpatia desse público. Porque eu já vi gente dizendo, não, esse Major Diego aí é o único que, embora até a pessoa não vote, mas enxerga já nele, reconhece nele alguém que... Eu estou falando de pessoas que defendem o presidente e tal. Então, enxergam nele aquela pessoa que tem sido fiel às causas lá do presidente Bolsonaro. Tá bom, Gustavo Almeida. Bem, com essa a gente vai se despedindo aqui do programa, mas voltando a lembrar, Gustavo, que a gente tem conteúdo original e exclusivo, então siga nossas redes sociais, acesse o politicadinamica.com, ative as notificações, siga os nossos perfis, se inscreva no nosso canal no YouTube. A gente vai ter muita matéria interessante daqui até as eleições no portal Política Dinâmica. No dia das eleições, material exclusivo. E em seguida disso, várias análises do que aconteceu em Teresina e pelo interior do estado. E, claro, imediatamente, havendo o segundo turno, conteúdos diferenciados a respeito do segundo turno aqui em Teresina. Quero agradecer a sua presença no nosso programa, Gustavo. Eu que agradeço. Um grande abraço a todos e até terça-feira, ou como você disse, se for necessário, em qualquer programa aí, em edição extraordinária. Um grande abraço. Um grande abraço, beijo, tchau.